Fala aí, oitavo ano, beleza? Hoje a gente vai iniciar corrigindo os exercícios propostos lá da página 62, que foi o número 14. Então veja bem, aponte os dois conflitos territoriais existentes na Espanha e explique uma das causas para cada um desses focos de tensão. Bem, a gente sabe que a Espanha é um caldeirão étnico com várias regiões, digamos, autônomas e existem movimentos fortes separatistas, como ocorreu o caso dos bascos e, mais atual, da Catalunha. Dos bascos a gente poderia citar o quê? Que por causa das características étnico-culturais, eles se diferenciam muito com o restante da Espanha, e isso é o principal aspecto destes conflitos entre os bascos e o governo central. Já na Catalunha, lá da Barcelona, a gente tem o que? Também existe uma diferença étnico-cultural, bem menor com relação aos bascos, mas aí o principal motivo vai ser as taxações. Lembra que na aula a gente comentou sobre Barcelona ser a São Paulo da Espanha? O excedente de impostos sobre a região da Catalunha fortaleceu a discussão, a organização de movimentos separatistas para buscar essa independência, pois eles acham que não é adequado essa forma de cobrança pelo governo central da Espanha sobre o território da Catalunha. Número 15. Descreva as características sociais, econômicas e militares presentes na Ucrânia que tornam seu território alvo de disputa internacional. Bem, a Ucrânia tem uma base naval russa em seu território, na parte sul, a região ali da Crimeia, que anexaram ao território russo, como nós vimos na aula. A gente tem também uma parcela da população pró-Rússia e uma outra parcela pró-União Europeia, onde gera conflitos internos. E, como ponto estratégico, a gente tem a Ucrânia bem no centro das ligações de gasodutos entre Rússia e União Europeia. Tudo passa pelo território ucraniano, o que é de extrema importância essa relação entre Ucrânia e o governo russo. 16. Cite e explique o motivo de ordem política que desencadeou a fragmentação da ex-Iugoslávia. Bem, a gente teve a crise do modelo socialista, que impulsionou a desfragmentação da Iugoslávia, gerando os processos de independência de 6 países nesse território, e também o fortalecimento de movimentos nacionalistas, porque ali a gente sabe, né, que foram várias etnias se encontravam dentro do território da Iugoslávia, e esses movimentos nacionalistas crescem buscando autonomia nacional, valorizando a sua etnia, o seu povo, e isso vai gerar conflito nessa região. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 3. O capítulo 3 ele está no livro 2. Já está disponível para vocês, espero que todos já tenham pego lá na escola. Tem os horários certinho que mandaram mensagem para vocês, para os e-mails de vocês e dos responsáveis. Bem, o início do nosso capítulo ele vai tratar sobre a origem do subdesenvolvimento e do desenvolvimento. Lembra que no capítulo anterior, nas últimas aulas, nós discutimos sobre as várias formas de regionalizar o mundo e agora a gente vai aprofundar nestes países que compõem essa divisão regional. Neste caso aqui, nós iremos compreender a origem de vários fatores que definem um país em ser desenvolvido ou subdesenvolvido. Perceberemos que esses fatores serão internos e externos. Para a gente começar a entender este ponto, nós temos que voltar lá no século XVI, aonde, no período das grandes navegações, no período colonial, lembra? Portugal, Espanha e Inglaterra, as 3 potências que se destacavam. Tinha outras potências menores um pouco, mas com grande poder, como Holanda, França. E aí a gente entra nessa fase então do período colonial, que o objetivo principal dessas potências era o quê?
buscar novos territórios, onde nesses territórios eles iriam buscar novas matérias-primas, talvez um mercado consumidor, criar novos laços comerciais. E aí iremos perceber a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista. Neste período, chamaremos de a transição do feudalismo para o capitalismo mercantil ou capitalismo comercial. E aí, essa busca por expandir o comércio destes países faz gerar essas colônias, tanto no continente americano e depois no continente africano. Grifem pra gente essa última frasezinha. Nesse período, grande parte da Europa encontrava-se em um contexto de transição do feudal para o capitalismo. Se quiser até puxar aqui, capitalismo comercial, primeira fase do sistema capitalista. E muitos países europeus buscavam expandir seu comércio por meio da venda de produtos oriundos de suas colônias, localizadas principalmente no Novo Mundo, principalmente aqui no continente americano. E aí, pessoal, a gente discutiu isso em sala e a gente sabe que durante um processo de colonização, a forma como eu tenho para dominar o colonizado vai ser o quê? Impondo os meus costumes, a minha cultura. Quando eu imponho as minhas crenças, os meus valores, fica fácil de eu dominar todo aquele território, fica mais fácil para eu controlar, né? Ou se eu civilizá-los de acordo com aquilo que eu acredito, rapidamente eu crio uma sociedade igual a minha, igual a do colonizador, e aí fica fácil. Então, imediatamente, aquele primeiro contato com os indígenas é para quê? Tenho um contato com o indígena, reconheço o território, agora catequizar. Catequizar, transformar, purificá-los na visão do colonizador, para que ele possa, então, ser aceito na sociedade europeia, neste caso a portuguesa, e aí sim fica fácil deles irem expandindo o seu domínio sobre esse território conquistado. Após esse domínio, é necessário buscar a tão sonhada, deslumbrada matéria-prima. E aí começa-se com o objetivo de sempre, cada vez mais, buscar novas matérias-primas. E aí a colônia, no caso o Brasil, ele vai ter um papel fundamental de que fornecer matéria-prima, apenas isso. Não se tem uma visão de que vamos desenvolver essa colônia Brasil. Não, o objetivo não era esse. O objetivo era sempre fazer com que o nosso país produzisse cada vez mais qualquer tipo de matéria-prima. Ora, começamos com o pau-brasil, depois a gente veio para a cana-de-açúcar, depois a gente veio aqui para a mineração aurífera nas nossas Minas Gerais, a gente foi para as drogas do sertão, para a borracha lá no norte, depois a gente veio com café e hoje a gente ainda continua com essas matérias-primas em produção, porém a gente é considerado um país industrializado. Portugal quer mudar esse cenário? Quer trazer a evolução industrial para o nosso país? Não, não quer. Então, a colônia tem um papel de fornecer matéria-prima. Portugal transforma essa matéria-prima em produto manufaturado, em produto industrializado e revende para o mercado internacional. Ou até mesmo manda de volta para a colônia. A colônia, ao mesmo tempo que fornece a matéria-prima, ela compra o necessário para ela se manter dessa forma de produção. E aí a gente vai perceber que toda essa riqueza que se esvai do nosso território, ela ajudou essas potências a aumentarem o seu lucro e a partir daí desenvolver uma sociedade, uma forma de enxergar os meios de produção diferente. E aí a gente dá o primeiro passo para o surgimento das indústrias, que é a primeira revolução industrial. Vamos grifar essa frase do segundo parágrafo até o final, são essas duas últimas frases. Com isso, as colônias mantiveram-se por muitos séculos à margem do desenvolvimento econômico, à margem do desenvolvimento. Vocês têm a função de matéria-prima, 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 nada mais do que isso. Então a gente fica à margem, enquanto no hemisfério norte, os países centrais, os países envolvidos, estão o quê? A todo vapor, desenvolvimento suas próprias tecnologias. Essa grande disponibilidade de recursos
entre outros motivos, favoreceu a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. Um dos motivos da Revolução Industrial ter sido na Inglaterra é isso. A primeira Revolução Industrial ocorreu em 1750 e logo depois ela se expandiu para a região ali do Reino Unido. A gente então tem o Reino Unido, a gente está com a Inglaterra ali, e aí a partir dela ela foi para a segunda Revolução Industrial, abraçando os países da Europa Ocidental, Bélgica, Holanda, França, Portugal. A gente vai para o Japão, a gente vai para a América do Norte. Então esses países estão enfrentando a segunda Revolução Industrial. Eles estão precisando de matéria-prima. Eles estão precisando também de, quando produz seu produto industrial, precisa vender. Então eu tenho que criar novos mercados consumidores. Então eu vou buscar esses novos mercados aonde? A América já está conquistada. Sobra quem? O continente africano. O continente africano já tinha pequenas colônias lá do período mercantilista. Mas aí essas potências industriais simplesmente se organizam na Conferência de Berlim, dividem a África entre eles, sem ao menos saber se os africanos querem ou não, dividem entre eles, repartem e tomam esse território para eles. E eles vão arrumar uma confusão dentro do continente africano. Hoje a gente vê o continente africano, tem os piores IDHs do mundo, uma boa parcela da população vive abaixo da linha da pobreza, conflitos civis para tudo quanto é lado, grande número de refugiados. E a gente se pergunta, por que essa bagunça toda no continente africano, enquanto os demais, claro que vão ter problemas sociais, mas não chegam a essa ebulição que ocorre no continente africano? Por causa, o motivo principal é esse. É essa Conferência de Berlim, onde as potências europeias dividiram a África de acordo com seus interesses. E eles separam tribos, juntam tribos inimigas no mesmo território. Este período vai ser chamado de neocolonialismo ou o imperialismo. Podem destacar todo este parágrafo, que ele vai falar sobre isso. Lá na metade do século XIX, estamos falando da segunda Revolução Industrial, essas novas potências vão buscar novos territórios que possam oferecer matéria-prima e também o mercado consumidor. E aí essa divisão arbitrária na Conferência de Berlim, grifa que a Conferência de Berlim para nós é responsável por dividir, mas no final do ano a gente vai ter estudando só o continente africano. Nós vamos ver essa confusão que eles arrumaram. Olha só, é que a divisão dos territórios não levou em consideração as diferenças culturais entre as tribos, estimulando conflitos que perpetuam até hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa vai descolonizar, vai embora da África, quem que ela vai deixar no poder daquele território conquistado? Ela vai escolher alguma etnia que era mais forte, aliada a ela, e vai colocar no poder. A outra etnia vai aceitar ser governada por essa etnia que é a sua arqui-inimiga? Não. E aí os conflitos começam. Ou a etnia que já domina, já ganha um poder herdado do processo de descolonização, já imediatamente responde com violência sobre aquela etnia que é a sua inimiga, que está no seu território. E aí começa toda a confusão. E aí a gente começa a perceber que o quê? Na América Latina, tudo colônia. Continente africano, tudo colônia. Algumas partes da Ásia, sul e sudeste asiático principalmente, tudo colônia. Hoje, quando nós estudamos no segundo capítulo sobre as divisões regionais, baseado em vários elementos, vão pegar baseado aí na questão do desenvolvimento econômico, o norte e o sul, a gente percebe que o quê? Todos eles que foram colônia, hoje são o quê? Países subdesenvolvidos. Olha o reflexo deste período colonialista e neocolonialista ou imperialista causou nesses países. Por quê? Porque a bagagem que eles carregam até hoje é de uma colônia de exploração. Colonização de exploração, olha o nome. O objetivo é colonizar para quê? Para explorar. Colonização de povoamento. O objetivo é o quê? Povoar, desenvolver uma sociedade local. E aí vocês podem estar grifando aqui, ó.
maior parte daqueles que hoje considerados subdesenvolvidos foi colônia de exploração. Teve suas riquezas exploradas e transformadas em fonte de lucro pelas metrópoles, vivenciando a instituição de oligarquias que defendiam apenas os interesses próprios das potências dominantes. Imagina Portugal apoiando um processo de industrialização daqui do Brasil. Rapidamente o Brasil ia se desenvolver, né? Que a matéria-prima estava toda aqui. E aí a gente ia pegar a nossa matéria-prima, transformar em produto, ia começar a industrializar o nosso país. Imagina a gente começando a nos industrializarmos lá em 1800, 1850. Rapidamente a gente ia se organizar na sociedade em urbana e industrial. E aí imediatamente buscaríamos o nosso processo de independência. Nos separaríamos de Portugal, caminharíamos sozinhos, né? Portugal ia querer isso? Claro que não. Ia perder essa riqueza que a gente tinha e ainda tem de matéria-prima? Não. E aí, só depois da Segunda Guerra Mundial, como já tinha dito, quando houve a descolonização do continente africano, que na América Latina, né, já tinham ocorrido todos os processos de independência, mas lá na África ainda não. Só depois da Segunda Guerra Mundial que os processos começam a ocorrer. E aí, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o quê? Aquele momento da Guerra Fria, aonde quem vai ter o interesse de dominar a África agora? União Soviética e Estados Unidos. O capitalismo e o socialismo, que foi o conflito dentro da Guerra Fria. Além do mais, a gente percebe que o domínio hoje não é presencial, de forma escravocrata como foi. Hoje o domínio ele vai ser o quê? Um domínio financeiro, um domínio tecnológico. Hoje esses países do sul, esses países periféricos estão o quê? Ainda sendo explorados. Por quem? Por essas grandes corporações que chegam dentro do seu território e dominam todo o seu campo, quebra a produção de subsistência para desenvolver a sua monocultura, explora o homem do campo, tira ele daquele ambiente, manda ele, obriga ele a ir para a cidade buscar uma melhor condição de vida para ele. Mas você sabe, o homem do campo não tem experiência nenhuma urbana. Que tipo de emprego ele vai arrumar? Aonde ele vai viver? Então a gente vai criando problemas nas áreas urbanas. Além do mais, não deixar um país do sul criar sua própria tecnologia faz com que não ocorra concorrentes no mundo tecnológico, no mundo industrial. E aí, como eu sou o detentor dessa tecnologia, fica mais fácil para mim obter cada vez mais o lucro. Grifem a partir daqui, até o final. As estratégias mais utilizadas pelos países desenvolvidos para estabelecer influência sobre os mais pobres foram o domínio de tecnologias de ponta, a expansão das unidades de produção industrial, controle de mercado financeiro e a aplicação de capitais, além de investimentos em políticas sociais, como educação e saúde, e uma infraestrutura de qualidade. Então vamos destrinchar essa frase. Eu vou estabelecer influência sobre os mais pobres dominando a tecnologia. Por quê? Eu crio a tecnologia, crio uma sociedade mundial dependente dessa tecnologia e você vai ter que comprar ela de mim. Eu vou expandir a minha produção industrial de que forma? Minhas multinacionais. A matriz continua nos Estados Unidos, a Apple continua nos Estados Unidos, com toda a tecnologia de ponta sendo desenvolvida, e a gente tem o que? As filiais espalhadas mundo afora, que vai apenas montar o smartphone e vender para aquele comércio onde ela já está lá. Todo o lucro vai para quem? Para a matriz que está lá nos Estados Unidos. Controle do mercado financeiro com criação de bancos internacionais, FMI, Fundo Monetário Internacional, BIRD, bird, passarinho, né? BIRD, isso é igualzinho passarinho, mas Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento Econômico, BIRD. Aplicação de capitais, né? Compra de ações de empresas dos países do sul, investimentos internos em políticas sociais, na área da educação, da saúde. Eu crio uma sociedade mais informada, mais graduada. Por quê? Porque eu vou precisar dessa mão de obra qualificada
para continuar a engrenagem da tecnologia no meu país. Óbvio, né, que essas empresas filiais elas estão em busca das vantagens que os países subdesenvolvidos oferecem, como uma mão de obra mais barata, baixos impostos, leis trabalhistas mais flexíveis, leis ambientais mais flexíveis, matéria-prima em abundância, enfim, isso faz com que elas se instalem e aí aproveitem para aumentar mais ainda o seu lucro em cima daquelas oportunidades que esses países oferecem. Mas a gente tem também, neste grupo de países subdesenvolvidos, outros países subdesenvolvidos, chamados subdesenvolvidos industrializados, que hoje chamamos eles de em desenvolvimento ou os emergentes. No caso do Brasil, né, a gente sabe dos demais, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Temos os tigres asiáticos, temos os novos tigres asiáticos. São grupos de países emergentes que é subdesenvolvido, industrializou. Essa industrialização trouxe novos investimentos para o país, principalmente na área de saúde, de educação, de segurança. Isso melhora os índices sociais dos países e aí ele sai do patamar de subdesenvolvido e entra no patamar de em desenvolvimento ou emergente. Acima deles, os países desenvolvidos. E aí, continuando nessa linha de divisões dentro do nosso mundo, a gente vai ter também uma divisão política que foi muito forte no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? A gente teve este período chamado de Guerra Fria, que foi de 1945. Tem literatura que trabalha que foi de 1947, mas podemos já trabalhar aqui em cima de 1945. Até o final da Guerra Fria, em 1991, o grande símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, caiu em 1989, mas só foi assinado mesmo, batido o martelo, em 1991. Foi o fim da Guerra Fria e o fim de quem? Desta bipolaridade onde o mundo vivenciou a guerra entre essas duas ideologias, capitalismo tendo como o grande representante os Estados Unidos e no socialismo tendo o grande representante a União Soviética. Escrevam do lado aí, EUA, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, professor, chamou Guerra Fria porque eles não se enfrentavam diretamente? Verdade. Guerra Fria porque foi um conflito sem contato, né? Mas foi um conflito indireto. Indireto como? Houve financiamento de conflitos, aí sim o contato foi direto, né? Quando eu financio a guerra do Vietnã, a guerra do Afeganistão, a guerra das Coreias, isso tudo foi o que? A União Soviética e os Estados Unidos financiando os conflitos, os grupos naqueles que eles acreditavam que deveriam vencer essa guerra e imediatamente adotar a sua ideologia. Mas os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentaram diretamente? Não. Por quê? Senão o mundo acabaria, né? Não estaríamos aqui nesse momento. Porque seria uma guerra nuclear entre eles. Lembra que depois da Segunda Guerra Mundial o mundo conheceu, né, uma bomba atômica. Conheceu aonde? Lá no Japão, quando os Estados Unidos foi lá e soltou. Aí em cima de Hiroshima, depois em Nagasaki. O mundo conheceu este poder. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, percebe que essa é a arma que vai demonstrar o meu poder sobre o meu inimigo. Imediatamente a União Soviética consegue então, né, que junto com os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial, ela consegue então criar a sua primeira arma nuclear. Isso já coloca ela no outro patamar militar, um patamar também de poder. Mas afinal, qual é certo, qual é errado? Qual deveremos assumir? Quem hoje está no mundo, dominando o mundo? Ainda continuamos com essa divisão? Não. E aqui, durante esse período, várias charges, várias histórias em quadrinhos, vários críticos impuseram a sua imagem perante aquilo que ele acreditava, qual que era a verdade, qual que não era. Então olha só que interessante aqui, né, essa ilustração. Viva o socialismo, o que vocês chamam de democracia, na verdade, é a liberdade de a burguesia atirar o povo na miséria. Nem nos países capitalistas mais ricos a pobreza foi eliminada.
proletariado trabalha desde criança e passa fome, enquanto a burguesia vive no luxo e no desperdício. Vocês exploram os países mais pobres, o socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade. O capitalismo não evita as crises. A União dos Trabalhadores do mundo inteiro vai construir o socialismo. Aí do outro lado, viva o capitalismo, nós somos um mundo livre, defendemos a liberdade individual, a democracia da nossa sociedade. As pessoas não são presas por discordar do governo. Todas as pessoas têm as mesmas chances de alcançar o sucesso e a fortuna. A competição econômica estimula o progresso. E os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. Além disso, ela emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona, vocês vão fracassar. Começa no pós-Segunda Guerra Mundial, este período de Guerra Fria, onde essas duas bandeiras vão entrando em conflito e tentando cada vez mais expandir o seu domínio sobre o mundo, financiando então esses conflitos indiretos que eu já citei aqui, ou criando alianças comerciais com os países espalhados no mundo para aumentar o seu poder político, econômico e militar. E aí aqui a gente tem, né, a águia representando essas práticas capitalistas, porque também é um grande símbolo dos Estados Unidos, e o urso é o símbolo da União Soviética e hoje da Rússia. E o capitalismo sempre visa o lucro, ele sempre vai visar através da sua produção independente, como a gente leu ali. E aí o capitalismo, quando a gente acaba o sistema feudal e entra no sistema mercantil, a gente tem o capitalismo mercantilista. Depois o sistema vai evoluir para quem? As indústrias, o capitalismo industrial. E hoje a gente vivencia o capitalismo financeiro através de sistemas bancários espalhados mundo afora, através de compras e vendas de ações. Então, a gente percebe que o sistema capitalista ele vai evoluindo de acordo com o tempo, de acordo com como a sociedade ela está caminhando, como que a fase da globalização está atuando. Virando a página, a gente vai ver então aí a evolução do sistema capitalista. Então a gente tem o capitalismo comercial, com a expansão marítima, mercantilista, o capitalismo industrial, a partir da primeira revolução industrial, onde a gente vai ter, né, a necessidade do imperialismo ou o neocolonialismo dentro do continente africano para fortalecer, né, o capitalismo industrial. Por último, né, já no século XX a gente entra no capitalismo financeiro, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, aonde lá na década de 90, quando acaba a Guerra Fria, renasce, né, mais uma discussão dos liberais, que vai ser o neoliberalismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, o significado dessas ideologias. Com essa evolução do capitalismo, a gente vai perceber, o que já discutimos aqui hoje, sobre o papel dos países nessa forma de produzir. O sistema mercantil, o sistema industrial e hoje o sistema financeiro. Os países vão se adaptando, como eu já disse, mas uma coisa não mudou: os países do norte e os países do sul. Chamaremos essa divisão do trabalho como divisão internacional do trabalho, DIT, que vai ser o quê? O papel desses países, o que eles produzem no atual capitalismo financeiro. Olha que curioso. Colônias, as colônias de exploração. Vamos pegar o Brasil, vamos comparar Brasil e Portugal, né? Durante o capitalismo comercial, extração de produtos primários, trabalho escravo e especiarias. Mandava tudo para Portugal. Produção e exportação de produtos manufaturados. Transformava a nossa matéria-prima explorada aqui em produtos manufaturados. Capitalismo industrial, surgiu as indústrias. Ainda continuamos sendo colônias, né? Lá em 1750. Ainda continuamos fornecendo matérias-primas, não só do extrativismo mineral, mas como também o agrário. As metrópoles, transformando a matéria-prima em produto manufaturado, só obtendo lucro. Hoje, já no século XX, aí sim, né, os países obtêm o seu processo de independência. A gente tem o continente africano conseguindo o seu processo de independência no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem
os países chamados hoje de subdesenvolvidos, países aqui do sul, produzindo matéria-prima ainda? Sim, produzindo matéria-prima. Forte no extrativismo mineral, forte no agronegócio. E vende isso para quem? Para as metrópoles, que hoje são os países desenvolvidos. E eles vão transformar a matéria-prima nossa em produto industrializado e depois revende para o nosso mercado consumidor. É desleal este processo? Quem obtém mais lucro em cima disso? Aquele que vende produtos manufaturados. Ah, professor, é só a gente então industrializar, né? Começar a desenvolver nossa tecnologia industrial? Concordo. E aí cabe quem? A criarmos políticas de investimento no setor industrial. Cabe as nossas políticas serem revestidas ao setor industrial, não apenas no setor agrário. Não encher o peito e dizer: somos os maiores vendedores de soja no mundo, somos os maiores vendedores de carne no mundo. Tá, mas ser maior vendedor de commodity traz desenvolvimento tecnológico para isso? Fica parado no tempo, meu. Olha as potências, a Europa, olha os Estados Unidos, olha o Japão. Os Estados Unidos até que tem um certo apelo para o agronegócio dele, é muito forte. Mas isso vai dar 5% lá do PEA, da geração de emprego para os norte-americanos. Japão, então, nem se fala. Japão compra isso tudo de fora, porque é barato comprar commodity, mas transforma tudo em produto industrializado e vende tudo pra gente. Ó, vamos grifar esse último parágrafo, que ele vai deixar bem claro para nós que sobre o modo de produção capitalista corresponde assim a uma articulação entre forças produtivas, os instrumentos, as máquinas, a gente tem e o homem. A gente vai ter então o trabalho, e aí neste trabalho eu vou exigir do homem o quê? Conhecimento científico. Tudo isso juntado dentro de um espaço, e este espaço é uma propriedade privada, dono da empresa que montou ele, e eu vou pagar o salário destes funcionários e eles vão trabalhar para mim, ajudando na fabricação desses produtos. E aí todo o lucro ficará para a empresa, para os acionistas, para os donos, e vocês funcionários receberão o salário de acordo com o mercado local, de acordo com a valorização dessa moeda, do seu país, enfim, de acordo com o que o seu país faz para valorizar a mão de obra do trabalhador. E aí, virando a página, a gente vai ter que nos países capitalistas a maior parte dos meios de produção corresponde a propriedades privadas. Assim, aqueles que não são detentores dos meios de produção vendem sua força de trabalho em troca de um salário. O principal objetivo da produção é a obtenção do lucro por meio da extração da mais-valia. Você já deve ter ouvido falar do que é a mais-valia, né? Mais-valia ou mais-valor, né? É um termo trabalhado aí pelo Marx para poder ilustrar a base de poder do capitalismo. E uma das principais bases de poder está na extração dessa mais-valia ou deste mais-valor. A gente tem aí, a gente sabe que as empresas têm um custo de produção. Né? O custo de produção envolve a obtenção da matéria-prima, o gasto com a energia, o pagamento de salário. E aí a gente sabe que este custo ele não pode ser maior do que aquilo que foi produzido, que foi vendido. Isso é bem óbvio, né? Senão você quebra a empresa. E aí, nesse raciocínio, a gente tem que a quantidade de trabalho não pago é esta mais-valia. Quantidade de trabalho não pago? Como assim? Bem, a gente tem um funcionário lá que vai produzir sapatos. E aí, nessa venda dos sapatos, ele gerou para a empresa 5 mil reais. A empresa vai ter o gasto com seus custos, vão pôr de 2 mil reais. Esses 3 mil que sobrou é o que? O mais-valor, é a mais-valia. Então, por isso que a quantidade de trabalho não pago é a mais-valia. Aqui tem um conceito falando mais sobre ela, depois dê uma olhadinha aqui.
E aí, na próxima aula, a gente dá sequência na outra linha que vai enfrentar essa ideologia capitalista, que vai ser o socialismo. Valeu, jovens. Boa semana de estudo para vocês. Tchau.